bom estar aqui, que bom demais. Ficou aparecendo toda hora isso aí, ó. A ordem é para bem assustar. Toda hora mudava o louvor, a ordem é para você. Até eu fiquei assim, gente, é para mim. É para mim. Porque a palavra é assim, né? Em primeiro lugar é para mim, não tem jeito. E determinação. A gente está vendo aqui, obrigada, querida, que todo louvor já falou o nosso coração, né? Preparou o nosso coração para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está aqui já com o coração assim, bem aberto na presença de Deus, mas mesmo assim, eu queria muito que você fechasse os seus olhos agora e fizesse uma oração muito rápida. Falasse, Senhor, fala ao meu coração agora. Tira as distrações, deixa lá fora. Nós já adoramos a Deus, mas Deus tem uma palavra para você. E a palavra é para você. Não é para o teu irmão, para o teu filho, para o teu marido que ficou em casa, não. É para você. Ou para você que está ouvindo aí online, em casa. A palavra é para você. Então, recebe essa palavra, esquece aqui quem está passando a palavra e saiba que o Espírito Santo de Deus, na hora que o pastor me fez o convite, Deus colocou a palavra no meu coração. E interessante que ele colocou a palavra e depois, ele me passou o tema, eu falei, beleza, Deus já fazia, né? Deus, quando faz, já é assim. Será que você é uma pessoa determinada? Eu trouxe, até não sei se deu para colocar o meu PowerPoint, só para mostrar a minha família. Hoje eu estou aqui com meu marido, vocês já conhecem Davi, lindo, abençoado, meu companheiro de vida há 31 anos. Queria só mostrar a minha família para quem não conhece. Tem uma fotinho aqui só para, né, a gente, família, tudo de bom, né, importante. Mas se não der para botar, não tem problema não. A gente usa... Ai, olha que coisa maravilhosa, gente. A gente aproveita um dia bonito, né, bota para todo mundo ficar bem. Meu filho mais velho está ali do meu lado, de roxo. Davi, né, ele é advogado, mas ele se casou em outubro passado com uma alemã, que ele conheceu no campo missionário. Eles estavam no campo missionário lá na África do Sul, e aí ele se apaixonou por essa alemãzinha, que veio, se apaixonou pelo Brasil. Eles casaram em outubro, estão servindo aqui. Eles tiveram a oportunidade de estar na guerra da Ucrânia no passado. Entraram, um testemunho maravilhoso. Um dia para os jovens aí, é um líder de jovens, está fazendo seminário, mas já é um missionário, já viajou pelo mundo pregando o evangelho. Essezinho é o Oliver, ele é oficial do exército como médico, e Deus o chamou também como médico, né, para servir ao Senhor. A noiva dele, Pátia, eles vão casar em dezembro, também é uma futura médica, as duas com o maior coração bom de serviço ao Senhor. E a Evelyn, que é a nossa caçulinha, que faz medicina, que agora já botei ele de quebra, mas está namorando o Joelson, que também já é o próximo filho, porque eu falei, entrou na família, já vai, né? Mas, graças a Deus, que eu e meu marido, nossa maior alegria é essa família, né, abençoada. Depois dessa foto, tem uma foto aqui que eu quero perguntar se alguém sabe quem é. Alguém já viu falar dele? Thomas Nelson. Thomas Edison. Olha a minha cabeça. Thomas Edison. O que ele inventou? A lâmpada. Eu estava lendo assim, um pouquinho sobre ele, aí eu até anotei umas coisas aqui bem interessantes, mas não estou preocupada com ele, não. Ele é só um detalhe. Mas ele criou a lâmpada, o fonógrafo, máquina de filmar, aperfeiçoou a máquina de escrever e o telefone, entre muitas coisas que ele fez. Morreu com uma empresas com muita, né, repercussão no mundo, com muita... financeiramente, em todos os sentidos, morreu, acho que 85, 87 anos. Só para a gente ter uma noção aqui, ele ficou surdo aos 12 anos, ele foi diagnosticado com retardo mental, e antes de descobrir a lâmpada, criar a lâmpada, ele fez mais de 10 mil tentativas, até que ele conseguisse fazer a lâmpada. Mas eu não estou interessada nele, eu quero falar da mãe dele, porque às vezes a gente fala dele, mas eu vim aqui para falar para mulheres, os homens estão aqui só de butuca ouvindo, não tem problema, mas eu vou realçar a mãe deste homem, só para vocês saberem quem é o homem, olha a importância dele. A mãe dele, quando ele tinha de 8 para 9 anos, recebeu uma carta, eu não sei se você conhece essa história, mas se você for na internet você vê. Ele chegou da escola e ele era um menino que você vê, diagnosticado com retardo mental. Então, ele não prestava atenção, era desatento, na escola ele não fazia as tarefas. E, naquele momento, um dia, o diretor da escola deu uma carta para ele, falou, leva para sua mãe. E ele chegou em casa todo feliz com a cartinha para a mãe dele. A mãe abriu a carta,
olhou a carta, aí ele e começou a chorar. E ele perguntou para ela assim, mãe, o que está escrito na carta? O que é para mim? Aí ela olhou para ele e falou assim, aqui está escrito que o diretor falou que você é um gênio. E você é tão inteligente que eles não têm condições de ensinar você. Que aqui a escola não tem nível para você. Então, nós vamos ter que estudar em casa. Eu vou ensinar você. Ele ficou tão feliz. Os anos passaram, ele fez tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. Se você olhar, né, a biografia dele é lindíssima. E, ao final da vida, ele perdeu a mãe. E a mãe dele, quando ele cresceu, né, e tal, a mãe morreu. E, um dia, ele mexendo nas coisas da mãe, depois que a mãe morreu, a gente vai lá arrumar as coisas e tal, ele encontra essa carta. E ele abre a carta. E a carta estava escrita assim, seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais para a escola. Aí, ele olhou para aquilo e começou a chorar. E aí tem uma frase dele, muito célebre, que ele fala dele no diário, isso tudo documentado no diário dele. E ele escreve assim, Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Então, são 3 definições. Se a gente está a falar de determinação, em qual definição você se pegar? Alguém disse que ele é um retardado mental. A mãe dele viu e acreditou que ele era alguém muito especial. E ele reconheceu que, embora tivesse problemas, consegue, através da ajuda de alguém, transformar a sua vida e se tornar num gênio. Onde será que você está aí? Será que você, mãe, você, pai, você, irmão, quando recebe uma cartinha dessa, quando ouve alguém falar assim, fulano, não tem jeito. Ah, aquele menino, já caiu, já está nas drogas muito tempo, não tem jeito. Ah, o meu pai bebe até cair, não tem jeito. O que você faz com essa carta? A carta que o mundo está lendo para você. A carta que o mundo escreveu, né, para você. Quando você pega essa carta, imagina que essa mulher, nós não temos registro se ela tinha fé em Deus, se ela seguia Deus. Não tenho registro, não consegui achar. Até procurei para ver se eu achava alguma coisa. Então, nós não estamos nem falando do mundo espiritual aqui, no caso do Thomas Edison. Mas se essa mulher transforma um menino com problemas mentais, surdo dos 2 ouvidos, no gênio do século, que dirá você, que serve a esse Deus que nós louvamos e adoramos aqui, e com determinação, com fé, servindo ao Senhor, imagina o que você pode ser. Imagina onde seu filho pode estar. Eu mostrei a foto do meu filho aqui, e ele esteve lá na guerra da Ucrânia. Ele falou, mãe, eu estou aqui, e eu via as bombas estourarem ali, como se fosse ali na esquina. Você pensa que eu deixei de dormir? Dormindo tranquilamente. Porque quando alguém está dentro do propósito de Deus, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, eu sabia que o meu filho estava dentro da vontade de Deus. E se ele voltasse ou não voltasse, lógico que eu estava orando incessantemente para ele voltar em paz, e voltou. Mas seria dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas você está determinado ao quê nesse mundo? Ou você está se escondendo e dizendo, eu não posso, eu tenho problema, eu não ouço direito, eu já tenho idade, eu já isso, eu já aquilo. É hora de você pegar essa carta que a vida escreveu para você e ler ela com as letras da palavra de Deus, que diz, tudo é possível para Deus. Amém? Vamos ver um pouquinho a história de uma menina que fez isso. E eu queria tirar do texto, assim, alguma coisa para te ajudar a pegar essa carta, como a mãe do Thomas Edison, rasgar e falar assim, agora, a partir de hoje, é uma nova carta sendo escrita na minha vida. São páginas em branco, que quem vai escrever? Porque Jesus, quando ele olha para você,
quando ele olha para o seu marido perdido, para o seu filho fora da igreja, para o seu irmão com diagnóstico de câncer, ele não lê o diagnóstico do médico, ele lê: tudo é possível ao que crê. E é essa carta que nós vamos ler hoje, na nossa vida, na vida dos familiares. Mas mais ainda, é essa carta que nós vamos ler para o mundo perdido nas trevas. Nós vamos olhar aquela pessoa ali na rua, aquela pessoa no bar ali bebendo, aquele vizinho que te dá problema, aquele chefe que pega no seu pé, e nós vamos ler a carta para ele dizer: você vai ser uma bênção na minha vida. Você vai ser uma bênção no mundo, porque eu vou mudar a sua vida através do poder de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim. 2 Reis 5. Eu fiz só uma compilação dos versículos para não ficar um texto muito grande, só para a gente lembrar o contexto. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos, havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Certo dia, e eu repeti aqui, Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de água. A carta para o rei de Israel dizia: com essa carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu estou vendo se eu estou lendo o mesmo texto, eu estou cortando aqui. Rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa carta, mandou-lhe essa mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã deu meia volta e partiu furioso. Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Uma história que aconteceu há milhares de anos atrás. A gente vê 4 personagens aqui nessa história. Primeiro o contexto, né? Aí a conquista, né? Um povo conquistado, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, conquistado, levado escravo para a Síria, e ali as pessoas foram distribuídas nas casas, vendidas, humilhadas, presas. Entre eles, uma menina foi ser serva do general do exército. Nós temos 4 personagens nessa história. A primeira, a menina. Uma menina que não tem futuro. Uma menina que é uma escrava. Uma menina que não tem nada. Uma menina que nem a Bíblia nomeou, não tem nem nome. Uma menina que não tem alegria, provavelmente, pelo menos pelo contexto que ela vive ali. Ela é uma escrava. Ela não tem família, porque ela foi retirada da família e colocada como uma escrava. A primeira coisa, o primeiro personagem é essa menina. Mas essa menina tinha uma coisa. Ela tinha a determinação de crer num Deus que faz milagres. Amém? Então, a menina que não tinha nada, mas tinha fé.
Segundo personagem, um homem destacado. Então eu botei que a menina é uma menina improvável. Você não ia nem ouvir, uma menina improvável. O segundo é um homem destacado, um general de guerra. Imagina, o cara era o segundo da Síria. Primeiro vinha o rei, depois o general de guerra. Esse homem mandava, desmandava, porque o poder daquele general, ele tinha conquistado muitas cidades, muitos povos, ele tinha trazido riqueza para aquela cidade, por onde aquele homem passava, as pessoas até abaixavam e se curvavam, como era o costume, em adoração àquele homem. Um homem forte, um homem valente, a Bíblia fala que ele era valente. Mas aquele homem tinha uma doença incurável. Gente, você imagina o que é lepra? Porque quando a gente fala de lepra hoje, é curável e é uma doença que você controla no início. A lepra naquele tempo era uma doença desprezível. Era uma coisa, olha, caía assim um pedaço do nariz, um pedaço do ouvido, caía os dedos, porque a pele ia apodrecendo. Tanto que a lei de Israel dizia que o leproso tinha que ficar o quê? Fora da cidade, não podia ficar junto, porque era algo assim abominável. Imagina que aquele homem tinha tudo, tudo. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha honras para ele, tinha reconhecimento, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque ele não tinha esperança. Ele não tinha esperança, ele tinha uma doença que ia matá-lo, então ele se tornou numa pessoa completamente sem esperança. Também vamos ver nessa história um rei medroso, né? O rei da Síria manda, nem vou falar do rei da Síria, mas o rei da Síria manda lá para o rei de Judá e diz, e fala assim, está indo aí uma pessoa para você curar. Gente, preste atenção, o rei era do povo escolhido, o rei era do rei do povo de Deus, era um rei que conhecia a sua história, conhecia a história de vitórias, a história de alguém que ele conhecia lá os antepassados daquele reino, Davi, conhecia Moisés, conhecia a história de Abraão, ele conhecia essas histórias que diriam que Deus era poderoso. Ele tinha histórias de mulheres que geravam filhos sendo estéreis. Ele conhecia a história de um mar que se abria apenas quando o povo botava o pé. Ele conhecia histórias milagrosas de um Deus. Mas ele ficou morrendo de medo. Então, nem vou falar desse rei medroso. E o quarto personagem é o nosso querido profeta. Um profeta de Deus. Um profeta audacioso, um profeta ousado, um processo que falou, manda esse cara aqui que eu vou resolver o problema. Pode mandar que eu vou mostrar que tem Deus, que tem profeta aqui. Vou mandar quem é que manda aqui. Vou dizer para vocês que não são as circunstâncias que definem quem meu Deus é. Eu vou dizer que não importa se o povo está como escravo, porque quem domina todas as coisas é Deus. Esse é o nosso profeta. Mas eu não quero falar do profeta, eu não quero falar do rei, eu não quero falar de Naamã. Eu quero falar desta menina. Eu quero olhar para essa menina e tentar entender como uma menina que era escrava, uma menina que, pelo modo natural, ela tinha que estar cheia de rancor no coração, se coloca, vamos falar de verdade aqui, vamos abrir o confessionário aqui e parar de falar bonitinho. Você é uma jovem de 13, 14 anos, talvez até menos do que isso, é arrancado da sua família, é levado para ser escravo num povo estranho, você não fala a língua daquele povo, você não conhece, você vê um povo que está adorando um monte de deuses, você não sabe da sua família, você não tem perspectiva de estudo, você não é honrado, você não é nada. Qual é o sentimento que tem no seu coração? Vamos falar a verdade aqui. Mas essa menina tinha uma determinação de viver no sobrenatural. E o seu coração, como é que está hoje? Ah, mas você não sabe da minha história, pastora, você não sabe o que eu estou vivendo, vou nem te contar, também não vou te contar não, senão você vai chorar. Você está olhando o mundo natural ou você está olhando o mundo sobrenatural? Você está olhando o que a palavra de Deus te fala
sobre o Deus que te ama, que te criou de um modo estrondoso, maravilhoso, ou você está olhando o que o homem está fazendo, o que o governante, qual governante que está dominando o país, ou você está olhando o seu chefe, ou você está olhando a sua conta bancária. Deus hoje está te convidando a olhar para o poder maior, fixar os seus olhos em Jesus e nas promessas de Deus para a sua vida e fazer como essa menina fez. A primeira coisa que eu creio que ela tenha feito ali, e eu queria que você comigo fizesse: não espere circunstância favorável. Eu não vou fazer uma oração aqui agora e dizer, gente, vamos orar. A partir de agora, desse minuto, Senhor, quando todo mundo voltar para casa, vai ter um carro lá, uma BMW esperando, um Porsche esperando, você vai mudar lá para o, sei lá para onde é o lugar mais, Barra da Tijuca. Não é essa oração que eu vou fazer e não vai acontecer. Não que Deus não tenha poder para isso, Ele tem. Eu creio que Ele tem. Mas Ele age por processos. O que eu quero que você entenda agora é que a sua vida não vai mudar no próximo segundo. A sua vida material não vai mudar no próximo segundo. Mas a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida emocional, aquilo que você sente, pode mudar hoje e agora. E se você olhar e parar de olhar para a circunstância, parar de olhar para o diagnóstico médico, parar de olhar para a situação que você está vivendo, parar de olhar para o problema do seu casamento, deixar Deus agir na sua vida, você vai viver o melhor de Deus. E aí, com o tempo, o casamento ajusta, o filho volta, o trabalho melhora, a situação se abre, aquela porta fechada se abre, porque você não vai olhar para a circunstância. Para de olhar para aquilo que te faz mal. Para de ligar, eu falo muito assim lá em casa, eu falo, para de ficar ouvindo vídeo de não sei o que, de política, que não sei quem está no poder, que não quem sai do poder, porque não sei quem, não sei o que lá, porque CPI de não sei o que. Eu não estou interessada em nada disso. Eu quero ouvir vídeo de um pastor pregando, eu quero ver um louvor para adorar a Deus, eu quero declarar e meditar e decorar a palavra de Deus que diz que eu sou mais do que vencedor naquele que me amou. Ou seja, a vitória material aqui, do governo aqui, do não sei o que aqui, não me interessa. Não me interessa se o meu chefe não me escolhe para ser promovido. Interessa que aquele valor que eu ganho, ou aonde eu estou vivendo, ali eu vou ser uma oferta agradável ao Senhor. Quando a gente louva a Deus e louvamos aqui, eu nasci para te adorar, Senhor, eu nasci para te adorar. É muito bonito e é exatamente isso. Mas será que é essa o louvor da sua boca, do seu coração? Não da sua boca, porque a gente cantou, Senhor, eu nasci para te adorar, eis-me aqui, Senhor. Lindo, todo mundo cantou lindo. Mas será que lá no meu coração, eu estou falando, eu nasci para te adorar, Senhor, mas eu queria mesmo um carro novo. Eu nasci para te adorar, Senhor, mas não dá para falar para aquela pessoa, não, porque aquele ali não quero nem ir lá na igreja para me sentar do meu lado, não. Como é que está o seu coração? Aquela menina não esperou a circunstância favorável. É de Deus o querer e o efetuar. O meu papel é obedecer. O meu papel é estar na presença de Deus. E eu coloquei até assim, desfrute do processo. A gente, hoje até eu falei de manhã sobre Abraão. E aí eu estava falando que Abraão, quando teve o filho dele, 25 anos depois, o filho da promessa, talvez ele tenha achado que aquele era o momento auge da vida dele. E às vezes a gente pensa assim, eu pedi tanto isso a Deus, aconteceu, pronto, é o auge da minha vida. Não, Deus age por processo. Aquilo ali talvez, na verdade, logo em seguida, o que Deus faz? Pede o filho para Abraão, pede para que Abraão entregue o seu filho em sacrifício. Então eu pensei, se Abraão, por 25 anos, achou que a vida dele estava difícil porque não tinha filho, imagina quando ele ganha o filho e Deus pede alguma coisa a mais. Você precisa desfrutar todo o processo. Não está bom ainda? Viva o melhor. Louve a Deus, agradeça. Comece a imaginar como vai ser quando você conquistar aquela situação. Comece nesse processo. Está muito triste, mas sentou alguém do seu lado, você... Glória a Deus, eu já estou quase resolvendo. Como é que está a vida? Maravilha, vai tudo bem. Lembra da Sunamita? O filho morto. Ela foi lá atrás,
do profeta, do Eliseu. Encontrou alguém e falou, vai, tudo bem, o marido dela, por que você vai lá? Tudo bem, está tudo bem. Ela não perdeu tempo. Ela não estava olhando a circunstância do filho morto. Ela fixou os olhos naquele que podia dar vida ao seu filho. Desfruta desse processo. Se alegre sempre e seja diferença no mundo. Pensa naquela menina. Eu falei, tudo estava errado para ela. Tudo estava do contra para ela. Você acha que uma senhora, a dona, entre aspas, dela ali, né, a senhora dela, ia ouvir uma empregada, se ela fosse uma péssima empregada, se ela fosse uma péssima escrava? Imagina que no papel dela, fala, azar dela, tomara que estraga aqui, vou lavar roupa aqui no rio, vou deixar cair umas roupas aqui também, vai seguir rio abaixo, não estou nem aí. Ah, essa mancha que eu estou vendo no chão aqui, botar um tapete aqui, azar dela, jogar aqui, problema, eu sou escrava aqui, não ganho nada, sou maltratada, não quero nem saber. Eu duvido que isso acontecesse. Eu imagino essa menina, a Bíblia não fala, mas eu imagino, deixa eu imaginar um pouquinho, ela sorrindo, varrendo a casa feliz, cuidando da senhora, dos filhos da senhora, não sei qual era a tarefa dela lá como escrava, fazendo a comida, falando glória a Deus e cantando e louvando ao Senhor, fazendo a diferença para que o mundo, para que as pessoas olhassem para ela. E você tem que entender que ela fala de uma maneira tão assim, interessante para a senhora, né, que ela fala assim, como seria bom se o meu Senhor fosse ver o profeta, ele curaria da lepra. Ela é ousada. Olha que ousadia, né? Ela não está nem aí que eu sou escrava, não. Eu não vou perder meu tempo, não. Eu estou dizendo assim, olha, você está vendo que eu estou feliz? Você vai querer saber da minha alegria. Quando você me vê bem, ainda mais se você conhece a minha vida e sabe que eu tenho problemas, se você compartilha comigo, mas me vê sorrindo, louvando a Deus, buscando na igreja, servindo ao Senhor, ajudando alguém, e às vezes a gente ajuda sem ter, mas a gente vai lá e ajuda. Tem 2 quilos de feijão, a gente pega 1, não tem problema, mês que vem Deus proverá, toma aqui 1 quilo de feijão. Eu vou querer saber que alegria é essa. Eu vou querer que você compartilhe que alegria é essa. Mas não adianta a gente reclamar o tempo inteiro. Já imaginou? Você senta no ônibus do lado, que é absurdo, essa passagem absurda, né? Ah, não tem dinheiro para nada, eu não sei o quê, porque esse governo, porque essa casa, porque lá em casa só tem problema, não sei o quê. Quer ir na minha igreja? Eu não ia nunca. Eu ia dizer, obrigada, mas eu vou ficar aqui lá em casa mesmo, vendo Fantástico. Não tem sentido, gente. Se você não for diferença no mundo, você não vai atrair as pessoas para Jesus. Você vai ser um repelente. Porque o que o mundo está acontecendo agora é que eles não querem saber do crente. Sabe por quê? Porque nós não estamos nos posicionando como deveríamos. Agora é gente, eu não posso falar disso que está errado, eu não posso falar daquilo, eu não posso falar disso. Olha, vai me cerceando, e aí eu não sou mais nada, eu não sou luz, eu não sou sal, e ninguém está nem aí para mim, então. Então não adianta eu gritar aqui, vamos embora, não sei o que. Ninguém quer. Agora a gente está com medo, a gente está querendo copiar o mundo, está querendo ir lá no carnaval junto, mas eu sou crente, eu só estou aqui porque vamos também fazer igual o mundo faz. E aí o mundo não quer saber disso. Você precisa impactar o mundo com a sua alegria. E a alegria do Senhor. Porque Paulo, quando disse regozijai-vos sempre no Senhor, ele não estava na praia tomando água de coco. Ele estava o quê? Preso, açoitado, esperando uma sentença de morte que veio logo em seguida. E ali ele estava dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Então, como é que está seu posicionamento no trabalho? Como é que você está no seu posicionamento na vizinhança? Como é que você é conhecido na vizinhança? É aquele que briga o tempo inteiro com o vizinho? Que reclama que o carro parou na sua calçada? Ou aquele que o vizinho olha e fala, você é diferente, né? Só tem louvor? Aquele que está ouvindo que música dentro da sua casa, que os vizinhos estão ouvindo você ouvir? Que tipo de gritaria que está saindo da sua casa? Você precisa ser a diferença no mundo. Nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Seja diferença. E aquela menina presa, escrava, ela foi a diferença para que aquela mulher ouvisse. E por último, não perca a oportunidade de falar de Deus. Não escolha quem merece. A gente tem essa mania. Fulano não adianta mais. Não adianta. Aquele ali
errou. Aquele, pecado total. Aquele, não adianta nem orar por ele. Não escolha quem merece. Aquele general merecia? Ele tinha matado o povo daquela menina. Ele tinha escravizado aquela menina. Ele não merecia aos olhos humanos, mas Deus nos ama incondicionalmente. Eu estava lendo Ezequiel essa semana, e li um texto dizendo assim, Deus não quer que ninguém se perca. Lá no Velho Testamento já dizia isso. E aí ele dizia lá, Ezequiel 33, ele vai dizendo assim, se você está vendo que o seu irmão está em pecado, e você não chamar a atenção dele, não exortá-lo, você vai pagar por isso. Vai lá, gente, Ezequiel 33, em casa, dá uma olhadinha para ver se eu estou inventando. Agora, se você chegar para o seu irmão e falar com ele que ele está errado, e ele não ouvir, ele vai pagar, mas você está livre. E aí ele completa e diz assim, se você falar para o justo também, que por acaso errou, então isso serve para nós também. Você está vendo o seu irmão da igreja fazendo algo errado. Não precisa vir para o púlpito não, né? Aqui eu quero dizer que o irmão ali está errado. Não é assim não. Chama, vamos conversar, vamos tomar um café? Olha só, eu acho que você devia agir assim. Ora ao Senhor e fala. Porque se você não falar, você é responsável. Não escolha quem merece. Não escolha quem você acha que vale a pena. O seu papel é falar de Deus. Aquela menina não escolheu, ela olhou e falou, se ele for lá no profeta, ele vai ser salvo. E o Naamã, né, o general, foi salvo. Você já imaginou o impacto que teve a salvação desse homem na vida daquele povo todo, não é? A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que aquele homem voltou para a terra dele e foi um general melhor, foi mais compassivo com o inimigo. Eu tenho certeza que ele impactou até o rei, porque ele disse, eu não vou mais adorar outro Deus, eu vou adorar somente esse Deus. Você já pensou que uma palavra sua pode mudar uma nação inteira? Quando a gente escolhe quem a gente prega, eu vou falar na igreja, eu vou dar aula na escola dominical, porque todo mundo é crente, que beleza, eu falo aqui, é bonitinho, todo mundo ouve. Mas quando você senta no ônibus, senta na barca, ou você está na manicure, e você está em algum lugar, e você fala alguma coisa, e aí de repente a pessoa fala assim, gente, e chora, e ali, de repente dali, gente, vai sair alguém que vai mudar o mundo. Esse dia eu estava na manicure, eu me lembro agora, falei da manicure, e Deus sempre, e eu estava até ouvindo um sermão, eu gosto muito de ouvir os sermões, e eu estava ouvindo o sermão, mas aí ela falou assim, quando eu sentei, ela falou, você que é abençoada que vai sentar aqui? Aí eu falei, ri. E aí eu senti assim, Deus falar, fala. Eu tirei o fone, estava tão bom o sermão, tirei o fone, falei, eu vou falar. Não tem jeito, eu falei, não posso, eu tenho colocado no propósito no meu coração de pelo menos todo dia falar de Jesus para alguém. Seja no Zap, seja através de alguma coisa, de algum modo. E aí eu falei, tá. E aí eu comecei assim, mas comecei a falar com ela alguma coisa e tal. E aí primeiro a gente vai, né, batendo um papinho e tal, levando devagarinho, mas não foi nem difícil. Quando eu comecei a falar com ela, ela começou a falar, Deus é muito bom, né? Eu falei, opa, já é terreno fértil. Essa menina já está querendo. E eu falei, Deus é maravilhoso. Mas aí Deus começou a colocar no meu coração assim, naturalmente, gente, não foi nada tipo, uma revelação, não. Eu virei para ela e falei, Deus é bom, mas a gente tem que dar o passo. Se a gente pede algo a Deus, a gente precisa dar o passo de fé para acreditar. Aí ela parou, ficou olhando para mim. Aí eu virei para ela e falei assim, se você precisa, por exemplo, de um carro, vai para a aula de direção, vai aprender a dirigir. Porque se você está pedindo um carro a Deus, você tem que mostrar pela fé que você vai receber. Ela parou, começou a chorar e falou assim, você estava na minha casa hoje. Eu falei, não estava, mas o Espírito Santo de Deus estava. Ela falou, eu estava falando isso com o meu marido, que eu ia desistir, porque eu estou pedindo a Deus um carro, mas eu ia desistir e tal. Olha aí, eu sendo usada, sem, sabe, gente, não foi nada de, não, naturalmente, eu não sei por que eu falei aquilo, mas Deus sabia. Então, você pode ser um canal de bênção, como aquela menina foi. Ela falou eu não vou perder a chance.
Eu imagino que aquela menininha falou para a senhora, ela deve ter falado para outra escrava, ela deve ter falado para a criança, ela devia estar cantando cançãozinha de Niná de Jesus, diante do trono, bonitinho, botando lá o CD no celular, né? A menininha de Naamã botava o celular lá das 3 palavrinhas só. Não pode perder a chance, gente. Eu tenho uma sobrinha netazinha de 10 meses. Estou apaixonada, não tenho neta ainda, então é minha netinha já. Aí eu pego assim, já boto musiquinha de Deus ali. Por que eu vou fazer ela cantar, sei lá o quê? Não sei nem o que é, porque na minha época era Xuxa, né? Não sei nem o que é agora, né? Pepa, né? Sei lá o quê. Não, eu boto lá 3 palavrinhas. Minha irmã bota lá 3 palavrinhas. Porque ela tem 10 meses, mas ela precisa receber a palavra. E o mundo precisa da palavra de Deus. Não perca a oportunidade. Essa cadeira que está vazia, sabe por que ela está vazia? Porque você não trouxe seu vizinho aqui no culto hoje. Sabe por que aquela cadeira está vazia ali, minha irmã? Porque você não trouxe a sua tia para assistir. Sabe por que aquela cadeira está vazia ali? Porque você não trouxe o seu chefe para o culto hoje. E sabe o que pode acontecer se eles morrerem hoje? Eles não vão para o céu. E sabe de quem vai participar dessa culpa? Você que teve oportunidade de pregar o evangelho. Naamã ia morrer, sem conhecer o Deus que pode todas as coisas. Mas aquela menina não perdeu a oportunidade e pregou o evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para terminar. Tem algum missionário aqui? Missionário? Deixa eu explicar melhor, acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Tem alguém que já aceitou Jesus como único, suficiente Salvador aqui? Levanta a mão. Tem alguém que acredita na Bíblia aqui? Levanta a mão. Tem alguém que conhece a última ordem de Jesus ao mundo? Qual foi? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só os pastores, é assim que está escrito lá no texto, Mateus? Só os discípulos preguem o evangelho, é assim? Não, ele falou para todo mundo que estava lá assistindo ele subir. Então eu vou perguntar de novo. Tem algum missionário aqui? Amém. Curva sua cabeça em oração agora. Você é um missionário. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para ser instrumento de Deus na salvação de almas. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? O seu maior destino é ser alguém que vai transportar pessoas do inferno para o céu. Vai povoar o céu. E o que você está fazendo para mudar o mundo? O que você está fazendo dentro da sua possibilidade? Eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Se colocasse e falasse, Senhor, me perdoa, porque eu estou cheia de desculpas para não pregar o evangelho. Eu estou dizendo que eu não tenho dinheiro, estou dizendo que eu não tenho tempo, estou dizendo que eu estou sofrendo, estou dizendo que eu estou velho, estou dizendo que eu sou jovem. Coloca essas desculpas diante do Senhor e peça perdão ao Senhor agora. Fala, Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida verdadeiramente a Ti. Eu quero ser aquele que não vou deixar passar uma pessoa na minha vida sem que ela conheça o amor de Deus. Seja pela minha expressão, seja pela minha palavra, seja pela minha vida, pelo meu testemunho. Eu vou povoar o céu e vou obedecer verdadeiramente à ordem de Jesus. Deus querido, Pai amado, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu santo, o Teu poderoso nome. Senhor, somos aqui braço Seu. Estamos diante da Tua presença aqui, Senhor, estendendo os nossos braços e dizendo verdadeiramente como louvamos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, dentro da minha possibilidade, Senhor, dentro da minha saúde, da minha idade, da minha condição financeira, Tu conheces todas as coisas e se eu estou nessa situação, Tu estás permitindo, Senhor. E nessa situação, eu quero fazer a diferença, Senhor. Eu quero, meu Deus, povoar o céu, Deus. Eu sei, Senhor, que a Tua vontade é que ninguém se perca, Senhor amado. E eu vou lutar agora as lutas espirituais. Senhor, eu vou fazer o necessário aqui de ordem material, mas a minha vida agora é para Te louvar,
para te adorar, para te servir, Senhor. E hoje, Senhor, eu estou determinada, mulher, homem, criança, jovem, Senhor, a te servir, meu Deus. Estou quebrando essas barreiras, essas desculpas, Senhor, em nome de Jesus, Deus querido. E quero fazer, meu Deus, aquilo que tu me criaste para fazer. Ir por todo mundo, pregando o Evangelho, Senhor, e anunciando que só Jesus Cristo salva. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém, Senhor. Amém.